Olá, pessoal. Boa noite. Nós somos o Grupo 2 e esta é a apresentação do trabalho final para a disciplina de combustão, ministrada pelo professor Loreto. A primeira atividade teve como objetivo a análise de reações elementares, com destaque para a obtenção de taxas de reação. Para isso, utilizamos a tabela 4.1 do livro do Tsarnes, que fornece uma visão detalhada das reações envolvidas nesse processo. Selecionamos aleatoriamente 6 reações elementares destacadas na figura ao lado, garantindo que elas envolvessem, no mínimo, 6 espécies químicas distintas. Essa abordagem permitiu estudar como essas reações individuais contribuem para o processo global de combustão. Com essa análise, esperamos compreender a influência de cada reação nos coeficientes de taxa de reação direta e reversa, e isso nos ajudará a prever a eficiência do mecanismo sob diferentes condições operacionais. A segunda atividade focou na análise e simplificação de mecanismos químicos utilizando o GRI 3.0 do Cantera. A ideia central foi reduzir a complexidade do mecanismo sem comprometer a precisão em parâmetros chaves, como o atraso de ignição. Primeiro, geramos submecanismos para a oxidação das misturas de hidrogênio-ar e metano-ar, sem óxido de nitrogênio, que foram comparados com o mecanismo completo para avaliar a eficiência das simplificações. Depois, realizamos uma redução do mecanismo, identificando o número mínimo de reações e espécies necessárias para manter o erro no atraso de ignição abaixo de 2%. Por fim, utilizamos as análises de sensibilidade para identificar as reações mais significativas, aquelas que mais influenciam o comportamento químico do sistema. Na terceira atividade, nosso objetivo foi determinar a velocidade de chama laminar. Inicialmente, definimos a velocidade de chama laminar para uma mistura de reagentes composta por metano, acetileno e oxigênio, variando a razão de equivalência entre 0 e 1,4. Geramos gráficos de velocidade de chama versus razão de equivalência e analisamos o impacto de pressão e temperatura. Comparamos os resultados do mecanismo completo e reduzido, verificando a coerência com os resultados da literatura e destacando a relevância prática desse parâmetro para a estabilidade e controle da combustão. Esperamos compreender como a velocidade de chama responde às condições operacionais. Agora vamos aos resultados obtidos em cada atividade. A atividade 1 pedia que fosse feita a análise de um mecanismo de oxidação do hidrogênio, apresentado na tabela 4.1 do livro do Termes. O objetivo inicial é selecionar 6 reações elementares aleatórias que envolvam em conjunto ao menos 6 espécies químicas distintas. Dessa forma, foram selecionadas as seguintes reações. Como alguns mecanismos podem envolver diversas etapas elementares e muitas reações químicas, usa-se uma notação compacta para representar tanto o mecanismo quanto as taxas de produção das espécies químicas. Essa notação consiste em identificar cada reação química e escrever as equações correspondentes às taxas de produção e de consumo de cada espécie, com base no balanço de espécies envolvidas. Para as equações escolhidas, temos a seguinte matriz para coeficientes estequiométricos das espécies H, O2, OH, O, H2, H2O e M. Para reações bimoleculares, o coeficiente da taxa K bimolecular pode ser escrito pela expressão empírica de Arrhenius, conforme apresentada na equação 1. Já para reações trimoleculares, os coeficientes de taxa de reação K trimolecular também podem ser determinados de forma empírica. Esse cálculo é realizado ajustando a fórmula dos coeficientes de taxa, equação 2, dentro da formulação de Arrhenius, resultando na expressão apresentada na equação 3. Como condições iniciais, foram adotadas uma temperatura de 2000 Kelvin e considerada a constante universal dos gases como RU igual a 3.31447 kJ por kmol Kelvin. Os parâmetros específicos para o cálculo, incluindo o fator pré-exponencial A, o fator de temperatura B e a energia de ativação EA, estão detalhados na tabela para cada reação elementar. Dessa forma, resolvendo as fórmulas adequadas para cada reação, obtivemos os valores destacados na tabela 4. Utilizando-se das mesmas condições iniciais da etapa anterior, determinou-se a constante de reação reversa para as reações selecionadas, a partir da equação 4. Foram determinados o Kp de cada uma das reações selecionadas através da equação 5. Então, podemos determinar a energia livre de Gibbs, através da equação 6. E assim, os resultados para cada uma das reações foram calculados e estão dispostos na tabela 5. A notação compacta é especialmente útil em reações complexas, como as que ocorrem em processo de combustão, pois permitem representar as taxas de reação de forma simplificada e organizada. Essa abordagem facilita a aplicação de técnicas de redução de mecanismo, como a eliminação de espécies químicas e reações menos relevantes por meio de análise de sensibilidade, gerando um mecanismo esquelético. Além disso, a notação compacta contribui para análises computacionais mais eficientes, reduzindo o esforço computacional necessário para simulações. Ela também possibilita a aplicação de aproximações, como o estado estacionário e equilíbrio parcial, focando nos aspectos mais relevantes do sistema químico e eliminando informações necessárias. Partindo para a atividade 2, através do código fornecido no Cantera, foram analisadas diferentes reações visando obter diferentes resultados. Primeiramente, avaliou-se a utilização de mecanismos reduzidos, comumente utilizados para diminuir o esforço computacional sem comprometer a precisão numérica. Através do GRI 3.0 foram gerados dois submecanismos para a oxidação. Para o mecanismo reduzido de H2 e ar, foram desconsiderados hidrocarbonetos e compostos contendo carbono, sobrando as espécies apresentadas.
Com isso, reduziu-se em 90% o tempo de análise, indo de 10,92 segundos para 1,05 segundos. Mesmo com essa redução, o resultado apresenta ótima aproximação do resultado sem redução, como visto na figura apresentada. Para mecanismos reduzidos de CH4 e ar sem NOx, foram desconsideradas as espécies contendo nitrogênio, com exceção do N2 presente no ar. Assim, restou as espécies apresentadas. Através dessa redução, obteve-se diminuição de 43% no tempo de análise, indo de 1,86 segundos para 1,05 segundos. Apesar da diferença não ser muito discrepante, vemos ainda que há um ganho de velocidade sem perca no resultado, como visto novamente na figura apresentada. Partindo para a análise de atraso de ignição, para o nosso grupo foi utilizada a reação apresentada considerando as condições de razão de equivalência de 0,7, 1 e 1,3, temperatura variando de 900 a 1500 Kelvin com intervalos de 100 Kelvin e pressão de 5 e 20 atm. A tabela apresentada fornece o tempo de atraso de ignição para as diferentes condições de operação. Os valores de IDT foram organizados em função da temperatura e razão de equivalência para cada pressão, permitindo a análise de influência de cada variável sobre o tempo de ignição. Para observar os valores de forma detalhada, temos os seguintes gráficos para cada condição. Primeiramente, temos para a razão de equivalência de 0,7, razão de equivalência de 1 e, por fim, razão de equivalência de 1,3. Em suma, para a razão de equivalência, misturas pobres apresentam tempo de atraso mais elevados devido à menor quantidade de combustível disponível para reagir. Para a razão estequiométrica, observa-se redução no tempo de ignição, pois a mistura equilibra a proporção de combustível e oxidante, favorecendo uma reação mais eficiente. Por fim, para misturas ricas, o excesso de combustível proporciona tempos menores, evidenciando o impacto positivo da presença deste na aceleração do processo de ignição. No contexto de temperatura, quanto maior esse valor, maior a energia cinética das moléculas, aumentando a probabilidade de elas superarem a barreira de ativação e assim acelerando a ignição da mistura. Por fim, a pressão impacta diretamente o IDT, pois seu aumento reduz o tempo de atraso, elevando a densidade das moléculas e facilitando as colisões entre estas, acelerando as reações químicas. Esse comportamento confirma a importância de pressão elevada em sistema de combustão para melhorar a eficiência e reduzir o tempo de resposta. Para a análise de sensibilidade, avaliou-se diferentes condições de razão de equivalência e temperatura com pressão constante, evidenciando duas reações mais sensíveis para cada condição. Tomando como exemplo, com Φ 0,7 mil Kelvin, a reação 1 destaca-se devido à abundância de HO2, especialmente em misturas pobres e estequiométricas, enquanto a reação 2 apresenta alta sensibilidade negativa, indicando o consumo significativo de CH4 pela oxidação com OH. Por fim, avaliando a razão estequiométrica, as condições estequiométricas afetam a disponibilidade de reagentes e intermediários. Em misturas pobres, o O2 favorece a reação oxidante, enquanto em misturas ricas, o excesso de CH4 aumenta seu consumo com OH, mas reduz a recombinação com CH3. Já a atividade 3, a principal objetivo foi a determinação da influência dos parâmetros iniciais da temperatura de chama diabática e velocidade de chama laminar. Para isso, a mistura utilizada foi uma mistura de 0,2 mol de metano e 0,8 mol de etileno, com sua correta proporção de ar para completar a razão de equivalência. Primeiramente, foi utilizada uma mistura em condições padrão, ou seja, 300 Kelvin e 1 bar. Assim, nós fizemos a variação da razão de equivalência, obtendo o seguinte gráfico, utilizando os mecanismos completo e reduzido. Fazendo a interpretação dos resultados, podemos observar que, primeiramente, claramente, aumenta a razão de equivalência, aumenta a velocidade de chama laminar e a temperatura de chama diabática, até um limite, onde esse valor é máximo. Além disso, nós podemos perceber que a utilização do mecanismo reduzido trouxe variações inexpressivas aos resultados, sendo assim ele foi uma ótima opção para economizar tempo, sem perder a acuracidade na simulação. Por fim, a gente pode observar que o pico da temperatura de chama diabática e a velocidade de chama laminar estão levemente deslocados. Normalmente esses valores são condizentes um ao outro, porém, devido à grande proporção de acetileno na mistura, esse deslocamento é esperado, uma vez que o acetileno é um dos componentes que possui como sua característica esse deslocamento entre esses dois picos. Depois, nós fizemos uma análise de como a variação da pressão inicial altera o gráfico. Podemos perceber de imediato que o aumento da pressão causou a diminuição da velocidade de chama laminar. Esse efeito pode ser explicado uma vez que uma das principais reações que a gente busca que influencia a velocidade de chama é a reação de formação de hidroxila. Porém, reações trimoleculares são muito mais favorecidas pela pressão, o que prejudicam essa reação de formação de hidroxila e, consequentemente, diminui a velocidade de chama laminar. Além disso, podemos perceber que existe uma inalteração da temperatura de chama diabática. Isso ocorre porque essa propriedade ela é iminente na mistura, então o aumento ou diminuição da pressão não altera o seu resultado. Agora, analisando a variação da temperatura inicial e sua influência no gráfico, a gente pode observar que a velocidade de chama laminar ela é alterada sim pelo aumento da temperatura inicial, mas de uma maneira bem mais sutil do que a influência que a pressão tem.
Já a temperatura de chama diabática é extremamente influenciada por esse parâmetro, uma vez que o aumento da temperatura inicial da mistura altera diretamente a energia interna dessa mistura, ou seja, a sua capacidade de reagir, fazendo dessa forma com que a temperatura de chama diabática seja altamente influenciada por ela. Falando agora sobre a influência dos parâmetros em cada uma das propriedades que estamos analisando, a gente pode perceber que a pressão possui um efeito negativo, ou seja, diminui a velocidade de chama laminar, enquanto a temperatura possui um efeito positivo. Isso acontece por quê? Para a temperatura, a velocidade de chama possui uma proporcionalidade positiva, ou seja, a velocidade de chama ela é proporcional a T elevado a N. Isso faz com que o aumento da temperatura também cause um aumento da velocidade de chama. Já para a pressão, a velocidade de chama laminar ela é proporcional a P elevado a N menos 2, e tudo isso elevado a meio. Ou seja, para os hidrocarbonetos que possuem um N entre 1,5 e 2, essa proporção se torna menor que 1. Se torna um valor de P elevado a um valor menor que 1, o que diminui a velocidade de chama. Já para a temperatura de chama diabática, a gente pode perceber que a velocidade de chama ela se beneficia, provavelmente por uma maior agitação das moléculas devido ao aumento de temperatura. Já a temperatura de chama diabática ela é diretamente proporcional à energia inicial da mistura. Então, a energia total do aumento da temperatura influencia ainda mais, de uma maneira bem mais expressiva, do que na velocidade de chama. Por fim, foi feita uma análise considerando os parâmetros extremos, quando comparados ao primeiro caso. No primeiro caso, a gente tinha 300 Kelvin e 1 bar. Agora, nós estamos fazendo uma análise envolvendo 900 Kelvin e 15 bar de pressão. Nós podemos analisar que a temperatura de chama diabática não possui uma variação tão expressiva. Como dito anteriormente, a pressão não altera a temperatura de chama diabática, mas possui sim, a temperatura pode sim causar uma influência positiva. Agora, quando a gente olha para o gráfico da velocidade de chama, a mudança é bem mais expressiva. Todos os valores para uma mesma razão de equivalência são pelo menos 3,8 vezes maiores quando comparados com as temperaturas padrões. Esse é um resultado relativamente inesperado, uma vez que a pressão deveria causar um efeito negativo sobre a velocidade de chama. Porém, quando comparado com a pressão, uma pressão elevada com a mesma temperatura de 300 Kelvin, a gente pode perceber que sim, a pressão causou uma diminuição quando comparada à pressão de 1 com 900 Kelvin. Mas a temperatura provavelmente trouxe um efeito bastante positivo e essa temperatura e pressões elevadas aumentaram a reatividade da mistura como um todo, fazendo com que, mesmo com um efeito negativo de uma alta pressão, a velocidade de chama laminar ainda fosse maior do que nas condições padrões analisadas.